Antes da nossa aula começar, eu quero fazer um convite. Se você é uma pessoa com deficiência auditiva, não se preocupe. O vídeo todo conta com acessibilidade em Libras e você pode acompanhar aqui no canto da tela. Agora, se você é uma pessoa com deficiência visual, eu vou fazer uma breve descrição do cenário e de quem eu sou, para que você possa ver essas imagens com palavras. Eu sou um homem branco, de cabelos loiros, escuros, jogado de lado, tenho as sobrancelhas grossas, os olhos claros, sou barbudo, estou vestindo uma camisa de botões com algumas folhas, algumas flores, um pouco colorida. Atrás de mim tem uma parede branca. Eu estou sentado e na minha frente tem uma mesa. Nessa mesa tem papéis coloridos, tesoura, canetinhas, cola, livros, uma planta, um abajur, enfim, materiais que a gente vai utilizar na construção do nosso mapa poético, que é o tema desta aula de hoje. Vamos lá? Olá, eu sou Daniel Viana e o meu sinal em Libras é este aqui. D de Daniel, poeta. Eu sou poeta de rua, ator, educador, mestrando em Arte e Educação pela Unesp e me interesso por temas relacionados à cidade e literatura, pensando que a literatura está em tudo, que a literatura está além dos livros e como essas palavras que contam narrativas dentro dos livros podem ocupar a cidade e servir como espaço para a educação formal. A educação formal é aquela que está dentro da sala de aula. A educação não formal é a que está fora da sala de aula. Então a nossa aula de hoje, que é construir um mapa poético, é pensar como que a gente pode olhar para esse território educativo, construir um mapa a partir do território onde estamos, para ensinar literatura relacionando não só a lousa de dentro da sala de aula, mas pensando a cidade enquanto uma lousa viva, cheia de narrativas, cheia de histórias que podem ser compartilhadas. Criar um mapa poético atende às necessidades de conectar a vida dos alunos que acontece fora da sala de aula com o que está sendo aprendido e ensinado dentro da sala de aula. Então é um processo de educação expandida. Ou seja, tudo aquilo que está dentro da sala de aula se conecta com o que existe além dos muros da escola. O muro da escola, muitas vezes, ele acaba sendo limitador. A gente considera que a escola acaba virando uma ilha de conhecimento. A gente considera que é ali dentro somente que se aprende, que se ensina alguma coisa. Mas a gente já chega na escola com as nossas sabedorias, com o nosso saber. Esta prática, ela está relacionada com uma educação dialógica, ou seja, uma educação que conversa entre os alunos, que conversa o professor com os alunos, mas principalmente que conversa com a cidade. Esse processo de diálogo na educação é um processo freiriano, ou seja, as histórias das pessoas que ocupam essa sala de aula têm uma importância. E é o diálogo dentro da sala de aula que serve como matéria para o ensino de qualquer disciplina. Mas aqui na nossa aula nós vamos focar no ensino de literatura brasileira enquanto a gente constrói esse mapa poético juntos. Quando a gente pensa em cidade, muitas vezes a gente considera um município. A cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Poços de Caldas, a cidade. Enfim, a gente considera essa macrocidade. Mas quando a gente fala de cidade, a gente também está falando da microcidade. Ou seja, os bairros, o nosso próprio quintal. Então, considerar a cidade enquanto espaço educacional é considerar também o que a gente aprende, o que a gente faz no quintal da nossa casa. A rua é uma aula, uma lousa, um lugar onde se escreve. Mas sendo um lugar onde se escreve, também é um lugar onde se lê. E daí vem a importância da gente considerar que a gente não é letrado, que a gente é multiletrado, porque lemos bem mais do que palavras. Quando a gente chega na sala de aula para aprender o alfabeto e ser letrado a partir das palavras, a gente já traz outras leituras. A gente lê pessoas, sabe quando ela está triste, quando está feliz, quando é um momento de comemorar em uma festa de aniversário. A gente lê
A cidade, uma faixa de pedestre, a gente lê que o sinal vermelho é para os carros pararem, o sinal verde é para os carros andarem. Ou seja, a gente vai lendo muito mais do que palavras, porque a gente passa por esse processo de multiletramento antes mesmo de chegar na escola. Engana-se quem pensa que poeta é aquele que escreve poemas. O poeta é mais do que isso. Poeta é todo aquele que vê o mundo com poesia. Dessa forma, trabalhar um movimento de criar um mapa geopoético é considerar que a cidade, que o território, também é um espaço poético pela própria natureza. A poesia está em tudo, já dizia Manuel Bandeira. E o Otávio Paz vai nos dizer que a poesia não se prende somente à forma do texto, que a poesia não cabe numa caixinha. Sendo assim, criar este mapa poético para ensinar literatura e ensinar poesia é um processo que dialoga com esses pensadores e com muitos outros. Aprender na cidade não é uma novidade. O filósofo Aristóteles, lá antes de Cristo, coisa de 300, 400 anos antes de Cristo, ele já fazia um movimento chamado movimento peripatético. Os peripatéticos, eles saíam, encontravam todo dia e saíam andando pela cidade, compreendendo que é caminhando e conversando que se aprende alguma coisa. Então, quando eu falo de tirar as pessoas de dentro da sala de aula e levar para caminhar na cidade, eu não estou falando de algo novo. Eu estou falando de algo que vem da nossa ancestralidade. Mas daí você deve estar pensando, mas está falando de um filósofo grego, está falando em grego? Mas se a gente pensa na nossa ancestralidade dos povos originários, eles também faziam esse processo de troca a partir da oralidade. Seja os griots da cultura africana, que se reuniam em círculos para compartilhar histórias e assim aprender e ensinar alguma coisa, ou até as comunidades indígenas, onde tem a figura do ancião. Diferente de nós, não indígenas, os anciãos em um território indígena, ele não é sempre uma pessoa velha. É uma pessoa de qualquer idade, mas que carrega uma certa sabedoria. Então, o ancião indígena pode ser uma criança, pode ser uma pessoa adulta ou até mesmo um velho. Tudo isso que eu estou dizendo se conecta com um texto escrito por Rubem Alves. Ele vai refletir e escrever um texto falando sobre a diferença de uma escola gaiola e de uma escola asa. A escola gaiola é aquela onde você aprende dentro de um lugar fechado, considerando que a gaiola tem a sua importância. Mas se tem uma gaiola, tem um dono. Tem alguém que mantém uma chave nas mãos e acaba sendo ali o dono daquele espaço. E se a gente vai para o outro pensamento, que é da escola asa, a gente chega em uma escola que impulsiona o voo, considerando que um voo não pode ser ensinado. Um voo ele só pode ser encorajado. Então, este é um processo de escola asa. Muitas vezes nós estamos dentro de uma escola gaiola, porque as escolas são feitas assim, com muros, portões, muitos cadeados, mas existe dentro desse território da escola, dentro da comunidade escolar, um professor, uma professora, que acaba sendo um professor asa, ou seja, aquele que vai te impulsionar para outros voos. E é a partir desse voo que eu convido você agora para construir comigo o mapa poético. Para você construir o mapa poético considerando o território, é importante que você olhe para o seu território. Neste nosso encontro, eu vou falar sobre a Avenida Paulista. Eu vou construir um mapa poético considerando este lugar como espaço para ensino e aprendizagem de literatura brasileira. A Avenida Paulista ela é uma avenida que fica na cidade de São Paulo. Ela tem aproximadamente 2,5 km e nessa extensão tem museus, tem espaços culturais, praças, parque. Aos domingos ela fecha e é ocupada por vários artistas de rua, ocupada por pessoas que ocupam aquele espaço para passear, para levar as crianças para brincar. É também uma avenida muito importante nas manifestações políticas, é um espaço de concentração para as manifestações, um lugar onde acontece o Réveillon da cidade de São Paulo, onde acontece a Parada do Orgulho LGBTQIAP+, da cidade de São Paulo, além de ter
uma arquitetura muito diversa, de casarões do século XIX a arquiteturas bem modernas. A Avenida Paulista é um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. O que me interessou na Avenida Paulista foi a quantidade de obras de arte pública que tem espalhadas pela avenida. Em esculturas, pinturas, grafite, são mais diversas obras de arte, construindo na Avenida Paulista um museu a céu aberto. Então, na construção desse mapa, eu resolvi relacionar os poemas, os poetas, não só com obras de arte, mas também com arquitetura, considerando que a arquitetura que ali compõe aquele espaço é também uma forma de manifestação artística. Um passo importante são os mapeamentos daquele lugar. Depois de você realizar esses mapeamentos, você vai escolher o que te interessa naquele espaço para conectar com literatura. Aqui, hoje, eu vou dar como exemplo a construção do mapa da Avenida Paulista. Mas é importante você olhar o seu território e considerar o que o seu território tem para te oferecer enquanto material para a aula. Eu vou construir um mapa com colagens, mas os caminhos são muito diversos. Você pode construir esse mapa online a partir de ferramentas que tem, aplicativos que existem que podem te auxiliar nisso. Você pode construir ele graficamente, se você tem esse conhecimento, utilizando ali alguns sites, algumas ferramentas que auxiliem também nesse processo. Mas aqui hoje a minha escolha foi de construir esse mapa através da arte da colagem. Para isso, eu fui até a internet e pesquisei algumas imagens. Imagens que têm as obras de arte da Avenida Paulista. A Avenida Paulista tem também todos os seus prédios. Ela tem uma diversidade de árvores, de plantas, porque ela contém 3 praças, contém um parque. Ela é uma avenida que tem uma ciclofaixa, então por isso a importância de falar das bicicletas e dos carros. Tem as avenidas que cortam ela, que vai nos ajudar a situar esse espaço. Os diversos espaços culturais, como o Instituto Moreira Salles, o SESI, o Itaú Cultural, o SESC, Casa das Rosas, o Instituto Cervantes. Ou seja, tem uma diversidade muito grande em relação às obras de arte e à arte em si. E também algumas placas, algumas coisas que podem nos auxiliar nesse processo. A Avenida Paulista, ela inicia no Paraíso e ela vai até a Consolação. Agora que nós já cortamos tudo, a gente vai começar a distribuir essas imagens no mapa, pensando como que a gente pode ajudar quem encontrar esse mapa a localizar qual é o espaço da Avenida Paulista que ele tem que ir para encontrar essa obra de arte e conectar com literatura. O primeiro passo que eu acho importante é a gente localizar onde está a Consolação, o bairro da Consolação, e onde está o bairro Paraíso. No segundo momento, considerando que essa faixa vermelha é a ciclovia, a gente pode distribuir por ela algumas plaquinhas que compõem e ajudam a gente localizar que essa faixa vermelha ela é a faixa da ciclovia. Depois a gente pode pensar onde estão as praças e o parque dessa Avenida Paulista. Próximo à Consolação, nós temos o parque, a praça, aliás, a Praça Marechal Cordeiro de Farias, que todo mundo conhece mais como Praça dos Arcos por conta dessa obra aqui. Depois da Rua da Consolação, aqui, olha, a Rua da Consolação ajuda a localizar também, como aqui a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Então, depois da Rua da Consolação, a gente encontra a Praça do Ciclista. Então, vou colocar até o ciclista aqui, onde tem a Praça do Ciclista, que ela fica de frente com o Buraco da Paulista, o que é considerado e conhecido como o Buraco da Paulista. Depois, outra praça
e parque que a gente vai encontrar é o Parque Trianon MASP. Ele é um parque maior, que ocupa um quarteirão inteiro, e ele fica de frente com o MASP. Então, de um lado da rua a gente coloca o parque e do outro lado o MASP. Para a gente ajudar a localizar, de frente com o MASP, do outro lado da rua aqui no parque, tem essa obra que a gente vai utilizar também aqui no nosso percurso. Depois, retrocedendo um pouco mais, a gente vai chegar num prédio muito importante, que é o prédio Pauliceia. Esse prédio é um prédio de uma arquitetura bem importante aqui para a cidade de São Paulo também. E do outro lado da rua ali, do Pauliceia, a gente vai utilizar essa obra aqui, que é o Homem Aramado. Voltando mais um pouco aqui, entre a Avenida Paulista, na esquina da Avenida Paulista com a Brigadeiro, vai ter essa obra que é a Alabarda, que a gente também vai utilizar aqui no nosso percurso, certo? Então, passando a Avenida Brigadeiro, nós vamos ter mais aqui para frente o Sesc, que vai ter essa obra. Aliás, a gente pode também ir localizando aqui os espaços culturais. Olha, o Sesc ele fica de frente com o Itaú Cultural, e do outro lado da rua do Sesc, entre o Sesc aqui e tal, nós temos aqui do outro lado da rua o Japan House, que fica de frente com a Casa das Rosas. Tudo isso a gente vai utilizando para ajudar a gente também a localizar esses espaços. De frente com o Sesc, nós temos um mural com várias obras, e essa vai ser uma obra bem importante para a gente também. E finalizamos aqui a Avenida Paulista com mais um parque, mais uma praça, que é a Praça Oswaldo Cruz, onde vai ter a estátua do Índio Pescador. Aqui a Avenida Paulista na sua extensão, essa é uma foto que dá para ver como a Avenida Paulista é essa rua reta, conforme aqui o nosso mapa. E agora nós vamos localizando com as obras literárias que a gente vai trabalhar. Então, partindo aqui do Paraíso, a gente já tem a nossa primeira obra que vai ser utilizada, que é a obra Índio Pescador, para falar da primeira geração do romantismo. Depois a gente vai considerar a própria Avenida Paulista enquanto obra para falar da segunda geração do romantismo. Em seguida a gente chega aqui no mural que tem várias obras, é o mural do Hospital Santa Catarina, ele tem várias obras ali espalhadas, mas a gente vai considerar essa obra para falar da terceira geração do romantismo. O Sesc, ele tem essa obra que a gente vai utilizar aqui para falar do parnasianismo. A gente segue caminhando mais um pouco, passou aqui a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e bem na esquina, nesta obra, que é a Alabarda, a gente vai utilizar ela para falar do simbolismo. Seguindo para o outro lado da rua aqui, um pouco mais para frente, nós chegamos na obra O Homem Aramado, para a gente falar do pré-modernismo. A primeira fase do modernismo, o Edifício Pauliceia. A segunda fase do modernismo, a gente vai utilizar a escultura do Anhanguera. Depois nós chegamos aqui na terceira fase, que a referência vai ser o Buraco da Paulista. E atravessando a Rua da Consolação, do outro lado, nós encontramos o final da Avenida Paulista, que fica na Praça Marechal Cordeiro de Farias, onde a gente vai utilizar a obra Caminho para falar do pós-modernismo. E agora que nós já organizamos o nosso mapa, com as esculturas, as obras de arte que tem espalhadas pela Paulista, que a gente escolheu para relacionar com as escolas literárias da poesia, eu vou mostrar para vocês qual é a obra e qual é a escola que a gente vai trabalhar em cada parada. A gente começa aqui na primeira geração do romantismo, que é a geração indianista, utilizando a escultura Índio Pescador e a obra Juca Pirama do Gonçalves Dias para conectar a literatura com a cidade. Depois a gente vai para a segunda geração. A segunda geração do romantismo, ela é a geração ultrarromântica, a geração que tem uma obsessão pela morte, pela desgraça. Então a gente vai utilizar as histórias de morte, as histórias trágicas que ocorreram na Avenida Paulista, para falar e utilizar a obra Se Eu Morresse Amanhã, do Álvares de Azevedo, nessa parada da Avenida Paulista.
Depois a gente chega nesta obra, onde a gente vai abordar a terceira geração do romantismo, que é a geração condoreira, ou seja, uma geração que vai olhar aí para as questões escravagistas do país, e a gente vai utilizar essa obra, que é a obra da Regina Ritt, onde ela retrata uma mulher preta amamentando, para também discutir a figura da mulher dentro do Navio Negreiro. Navio Negreiro, essa obra importante do Castro Alves, que representa a terceira geração do romantismo. Atravessando a rua, a gente tem a obra Anchor the Sky, que é do Arthur Lesher. Essa obra ela é uma ponta com 21 metros que conecta a unidade do Sesc com a constelação de Touro. Então, a gente vai utilizar aqui uma referência do parnasianismo, que é o poema Ora Direis Ouvir Estrelas, do Olavo Bilac, para conectar, que é um poema que conecta céus e terras, então nada mais, assim, que traz essa relação de conectar céus e terras na Avenida Paulista do que a obra Anchor the Sky, do Arthur Lesher. A gente caminha mais um pouco, vai passar pela Estação Brigadeiro e na esquina da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista, a gente chega na obra Alabarda. A gente vai utilizar essa obra do Clóvis Graciano para falar do Alfonso de Guimarães, um poeta que escreveu o poema Ismalha, utilizando aqui o espelhamento que a obra propõe para falar do espelho de Ismalha. Do outro lado da rua, a gente encontra aqui no número 923 a ausência da obra O Homem Aramado. Essa obra foi parar dentro de um banco que tem ali na avenida, mas é uma obra que foi feita para ficar na Avenida Paulista. E essa obra do poeta Augusto dos Anjos, que é um poema dele chamado O Martírio do Artista, ela vai criticar porque uma dedicação, ela vai refletir sobre isso, porque uma dedicação tão grande pela arte, sendo que a arte é ingrata. Nesse sentido, essa obra é uma obra dos anos 80, que é de autor desconhecido. Nada mais ingrato do que uma obra dos anos 80, tão próximo de nós, a gente não saber qual é o autor. Do outro lado da rua, a gente chega nesse edifício importante, que é o edifício Pauliceia, onde a gente vai aqui refletir a primeira geração do modernismo, pensando que o Mário de Andrade, no livro dele, Pauliceia Desvairada, ele vai ali escrever o poema, vai publicar o poema Ódio ao Burguês, que foi um poema que ele leu na semana de 22. Então, o modernismo, partindo aqui do Mário de Andrade, nada mais interessante do que a gente pegar um prédio que carrega o nome da primeira obra dele, que é Pauliceia Desvairada, então o edifício Pauliceia, está aqui retratando o poema Ódio ao Burguês. A segunda geração, a segunda fase, aliás, do modernismo, a gente coloca aqui como referência o Carlos Drummond de Andrade, Uma Pedra no Meio do Caminho. Aqui a gente vai utilizar a figura do Anhanguera, que era um colonizador que escravizou os indígenas, que derrubou muito sangue e mesmo assim continua sendo aí homenageado e retratado, né, em muitos espaços como rua, essa estátua, nome de universidades, enfim. O Anhanguera, esta obra, né, que tem aqui na frente do Parque Trianon MASP, ela é uma obra esculpida em mármore de Carrara, uma pedra. Então, a pedra no meio do caminho de Drummond, no nosso mapa, a gente está retratando aqui a partir da obra Anhanguera. A gente segue, vai passar aqui pelo metrô da Consolação e vai chegar na Praça do Ciclista, que fica entre o Instituto Moreira Salles e o Instituto Cervantes. Aqui na Praça do Ciclista nós encontramos o Buraco da Paulista, popularmente assim conhecido. Esse buraco, a gente vai pensar um pouco sobre a terceira fase do modernismo, que é a fase em que o João Cabral de Melo Neto vai falar do funeral de um lavrador. E dá para conectar aqui com a relação de quantos imigrantes vieram para a cidade de São Paulo para construir essa cidade. A obra do João Cabral de Melo Neto, ela foi musicada, né, pelo Chico Buarque, e a gente conhece um pouco da obra dela, dá para conectar também com as canções, enfim. Na Praça do Ciclista, a gente vai falar então da terceira fase do modernismo.
Atravessando a Rua da Consolação, do outro lado temos a obra Caminho, da Lilian Amaral e do Jorge Bassani. Nesse lugar, existem 12 arcos coloridos que formam um arco-íris que vai movimentando de acordo com você anda em volta da obra. Então, nada mais ilustrativo do que falar do pós-modernismo, que é o momento em que a literatura vai trabalhar e vai trazer aí poetas indígenas, negros, periféricos, pessoas trans, LGBTQs, enfim, uma pluralidade tão grande do que um arco-íris. E assim a gente passa por nossas 10 paradas que relacionam as escolas literárias da poesia brasileira, do romantismo até o pós-modernismo. Agora que a gente já distribuiu as figuras e localizou onde está a Avenida Paulista e as obras, vem o processo de colar para que esse mapa vá ganhando cada vez mais materialidade. Quando eu falo de mapeamentos no plural, é porque existem várias formas de mapear um território, que é o mapeamento museológico, porque ele reúne todos os outros mapeamentos. Então, quando eu vou falar da museologia da Avenida Paulista, eu estou falando de um mapeamento topográfico, porque a gente vai situar onde estão essas obras. Eu estou falando de um mapeamento contextual, porque quando foi colocado determinada obra, obras mais modernas, esculturas que se referem ali desde o século XIX. O próximo passo, o nosso mapeamento relacional, como se dá essa relação com a obra. A Avenida Paulista tem muitas obras que dão para ser analisadas e vistas no 360 graus. Você pode caminhar, ter um contato com essa obra. Isso é uma forma de você se relacionar com a obra. E também, como eu disse, o nosso mapeamento sensorial. As obras, elas não permitem só você caminhar em volta. Muitas das esculturas você pode tocar, sentir qual é o material que ela foi feita. Então, todos esses mapeamentos se concentram no mapeamento museológico, na construção desse nosso material. E por que é importante construir um mapa como esse? Qual é a justificativa de pensar um mapa que conecta a sala de aula com a cidade? Ele é importante para romper com a tradicional lógica disciplinar, ou seja, transformar essa educação formal de dentro da sala de aula numa educação democrática. Porque quando você ensina na rua, você considera também as pessoas que estão passeando naquela rua e que têm o desejo de aprender. Então, a educação expandida, essa educação democrática, ela se dá também dessa forma. Além disso, aqui eu estou falando de literatura, mas a gente pode considerar que o mapa territorial ele nos permite uma educação interdisciplinar. Por quê? Eu estou trabalhando com literatura, mas posso trabalhar com arte, posso trabalhar nas aulas de história sobre a história desse lugar, nas aulas de geografia sobre a composição desse espaço, nas aulas de matemática como a dimensão, os tamanhos, as metragens. Um mapa ele não precisa se restringir a somente uma aula. Um outro caminho que eu também acho importante dizer é que você pratica um percurso de cidade educadora. E essa cidade educadora apoiada nos documentos oficiais, como a BNCC, como a Carta das Cidades Educadoras, dentre outros documentos que fazem parte do currículo escolar. Estas foram algumas das referências bibliográficas que eu utilizei, mas se você conhece outras referências, se você construiu o seu próprio mapa poético a partir do seu território, eu peço que você entre em contato comigo, que eu vou ficar bem interessado em saber. Os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, ou vocês podem me achar através do Instagram Guardanapos Poéticos. Agradeço a você que ficou aqui até o final para ver como ficou o resultado do nosso mapa poético. Este é só um pouco da minha pesquisa. Essa pesquisa continua, outros mapas vão ser construídos e eu quero contar com a ajuda de vocês para construir e pensar outros mapas. Então, se você ficou interessado, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais e a gente vai assim trocando figurinhas e pensando numa educação mais libertadora, mais democrática, que faça sentido para todos. Um abraço e até a próxima.